Poderosa arma contra o envelhecimento das células, a meditação pode ser feita em qualquer lugar, no ônibus, numa festa, no meio do carnaval. O terapeuta Pedro Tornag explica que a técnica é importante aliada na produção de melatonina, o hormônio da longevidade. Pedro, fala-se muito que a meditação aumenta a disposição, aumenta o ânimo, relaxa, diminui o estresse, e agora falam até que rejuvenesce e ajuda os neurônios a se multiplicarem. Eu queria ir por aí. O que é que a meditação faz mesmo? Você acredita que a meditação possa ser capaz de fazer tudo isso? É verdade. Vamos por pontos. Começar pelo final. Você falou em rejuvenescimento dos neurônios, né? O que mais desgasta os neurônios da gente é um hormônio que o nosso próprio organismo cria, que se chama cortisol. Esse hormônio é o hormônio do estresse, ele é criado pela nossa suprarrenal, uma glândula que a gente tem junto dos rins, para a gente responder a momentos de pressão extrema. E há 10 mil anos atrás, a gente soltava uma carga grande desses hormônios 2 vezes por dia na vida, né? Uma, quando você era perseguido por um tigre, por um búfalo, alguma coisa assim. Outra, quando você, sei lá, você era uma mãe e perdia um filho, então você passava por um estresse enorme, mas eram muito poucas as situações na vida. Então o nosso organismo passou 4 milhões de anos sendo organizado, pensando, né, quer dizer, de uma forma para contar com 2 grandes cargas desse hormônio na vida. E mesmo assim, quando você corria do tigre, você criava o cortisol, mas você eliminava grande parte na corrida. Hoje em dia, cada vez que você vai atravessar a rua e vem um ônibus, você olha aquele perigo iminente de morte, como se fosse um búfalo, um elefante ou um dragão vindo. Você sai na rua com medo de ser assaltado, você solta o cortisol. Você tem medo de perder o emprego, você solta o cortisol. O cortisol, ele nos dá energia porque ele sai desorganizando todas as moléculas e átomos que ele encontra pela frente. Na prática, o cortisol está fazendo furos nas suas células, né? Faz todo sentido, né? E ele tem uma predileção especial por certos neurônios do hipocampo, que é uma região do nosso cérebro, porque eles são mais fraquinhos, mais desprotegidos. Então, no que eles vão lá e consomem esses neurônios, a gente perde quase todas as nossas, a nossa eficiência de quase todas as nossas capacidades cognitivas, da memória, né? Os nossos hormônios têm uma quantidade grande de dendritos, né, que são terminações nervosas que fazem eles se comunicarem com outros neurônios. E o cortisol come também esses braços, esses galhos que o neurônio tem, e com isso você vai ficando com menos terminações nervosas, então você vai se comunicando com menos. Depois, o cortisol, ele sequestra a glicose, que é o alimento básico da sua célula. Então ele mata os neurônios de fome. Então a primeira coisa que a meditação faz é que ela regula de novo a sua produção de cortisol. Então você mesmo quem para de matar as suas células. Em segundo lugar, você tem as meditações da pineal, que são maravilhosas para você voltar a produzir um outro hormônio, que é o que muita gente já chamou de hormônio da juventude, nos anos 90, que é a melatonina. A nossa pineal, que é uma glândula que fica no centro da cabeça, ela produz esse neurônio, e esse neurônio ele é um grande neutralizador desde poluição a qualquer agente agressivo do seu corpo. Inclusive o estresse. Inclusive o estresse. Mas o estresse é isso, o estresse produz o cortisol, inclusive o cortisol. Ele neutraliza os efeitos nocivos do cortisol. Então, quando você diminui a produção do cortisol e aumenta a produção de melatonina, você tem uma longevidade muito maior. Para você ter uma ideia, Leda, cientistas tem um médico americano que se chama Dr. Russell Reiter. Então, uma das pesquisas que eles faziam muito é que eles colocavam 50 ratos numa caixa e davam doses grandes de melatonina neles, e nas outras 50 davam uma dose grande de placebo. Um rato de laboratório costuma viver 18 meses. Esse é o tempo médio de vida deles. Esses que estavam ganhando doses maiores de melatonina passaram a viver 22 meses. Isso é mais de 20% de vida a mais. A incidência de doenças degenerativas normais na idade era baixíssima. Inclusive, você pode imaginar que seja preventivo para Alzheimer, porque não se sabe até hoje tudo sobre Alzheimer, nem menos o que causa Alzheimer. Mas uma coisa se sabe: qualquer pessoa que vai avançando no Alzheimer, vai na mesma medida que o Alzheimer está evoluindo nela, a dose de cortisol está aumentando. Então a gente há de imaginar que se você não aumenta a dose de cortisol,
O Alzheimer não tem o espaço propício para se desenvolver e chegar nas suas fases mais avançadas com a velocidade que chegaria se a pessoa tivesse uma produção de cortisol desenfreada. Né? E se a pessoa meditar, ela pode diminuir isso? Se a pessoa meditar, com as meditações da pineal, o que acontece é que a pessoa começa a produzir mais melatonina. A gente começa a diminuir a nossa produção de melatonina, até a adolescência a gente diminui muito a nossa produção da melatonina. Depois que os hormônios sexuais vêm à tona, a gente começa a diminuir menos, mas a gente diminui cerca de 1% por ano. Se você para de diminuir, e na mesma medida em que a sua produção de melatonina vai diminuindo, as rugas vão aparecendo, o cansaço depois do almoço vai aparecendo, as funções vitais todas vão diminuindo. Na mesma medida em que você aumenta de novo a quantidade de melatonina no sangue da pessoa, a pessoa, como se diz, tem todas essas funções melhoradas. E Lida, as pessoas às vezes acham assim, eu tenho mais idade, hoje tem uma coisa de boa, porque eu durmo menos, então aproveito mais o dia, mas é mentira, porque ela está tendo mais tempo no dia, mas ela está diminuindo os anos de vida dela. Então, na prática, ela está diminuindo o tempo de vida acordada dela. Você entende? Porque conforme você vai diminuindo a melatonina, você vai dormindo menos. Então, uma pessoa de 80 anos que volte a ter uma dose de melatonina normal vai dormir que nem na adolescência, só que vai viver muito mais. Se os ratos de laboratório vivem 20% a mais, 80 anos viram 96, mas mais do que isso, viram 96 com uma probabilidade muito menor de você precisar de uma bengala, de uma cadeira de rodas, ou seja, você com mais autonomia, com mais felicidade, com mais disposição, com mais disponibilidade. E toda a meditação funciona para isso? Claro, e às vezes é mais importante até na cidade a gente meditar, porque a gente está tendo muito mais estímulos agressivos do lado de fora, ou seja, é muito mais importante você se defender quando você está sendo atacado do que quando você não está sendo atacado. Sim, mas como é que vai meditar no meio desse caos? O ser humano é muito inteligente. O ser humano é uma coisa que tem uma capacidade de adaptação enorme. Você sabe que o único bicho que tem no planeta inteiro é ser humano e barata, né? Porque nem rato você acha no Polo Norte, né? Mas ser humano e barata você acha. E no deserto do Saara. Por quê? Por causa da nossa grande capacidade de adaptação. Agora, quando você fala de mundo subjetivo, a nossa capacidade de adaptação é muito maior. Né? Você vê aqueles monges tibetanos que vão para o meio daquele gelo total, que ficam nus meditando lá. Nossa capacidade de adaptação é infinita. Agora, você precisa fazer. A meditação não adianta saber como é que é. Né? Não adianta ter estudado, ter sabido. Você sabe que na Índia nunca nenhuma pessoa da casta dos intelectuais iluminou. A Índia tem basicamente 4 castas, né, tradicionalmente, né, 5.000 anos, que é a casta dos intelectuais, os brahmanes, né, seriam aqueles que estariam juntos de Brahma. Você tem a casta dos guerreiros, que são os kshatriyas, que são, né, que estariam defendendo lá a pátria. Você tem a dos comerciantes e tem a dos obreiros, que são os que carregam a pedra para a Índia ou para qualquer país poder existir. Todos os iluminados da história da Índia, Buda, Mahavira, Ramakrishna, todos eles eram da casta dos guerreiros. Porque os guerreiros não ficam estudando a coisa, eles vão lá e fazem. Então a meditação é uma coisa que depende da prática, depende... Só vai funcionar se você fizer. É uma prática de transformação. E qual é a prática de transformação? Quer dizer, você tem que ter um clima, um lugar, uma cadeira, E como é que se chega a Há muitas formas. Por exemplo, o Buda criou uma forma simplíssima, que era você sentar e ficar prestando atenção à entrada e saída do ar do seu nariz. Por quê? Porque a meditação, no fundo, é você se livrar do filtro da mente quando você olha para o mundo. É você enxergar o mundo sem o filtro da mente. Porque depois dos 4 anos de idade, a gente olha para uma árvore, em vez da gente ver árvore, a gente fala árvore. Bonita. E você substitui a experiência pela ideia que você tem da experiência. Então você vai ver um pôr do sol no arpoador, às vezes é chato, que você está lá vendo aquela coisa, vem uma pessoa do lado e fala assim, lindo, não é? Ou seja, ele não pode ficar com o pôr do sol, ele tem que transformar aquilo em palavras de alguma maneira, porque seria muito forte para ele suportar uma experiência de simplesmente estar deixando aquela coisa atravessar a percepção dele, né? Aquele espetáculo atravessando. Então, o que acontece? A meditação é um estado de espírito onde você está olhando o mundo a partir de uma outra experiência de inteligência que não é a nossa mente. E para isso,
você precisa de uma coisa basicamente, que é se testemunhar o tempo todo. Porque o que a nossa mente faz? A nossa mente está sempre julgando. A gente está escutando ali o sujeito fazer a palestra, eu já estou julgando o que ele está falando, já olha assim, se eu me simpatizo com ele ou não, eu já gosto mais ou gosto menos do que ele está falando. Né? Na verdade, a pessoa dá crédito porque dentro da cabeça dela está escrito que se tal pessoa falou, a coisa é boa. Quem disse? Ah, então é legal. Ou seja, você não escutou mesmo o que a pessoa disse. É um comportamento que não é só sobre o que o outro disse, você pode chegar até na maneira de vestir do outro. Isso. O outro usa aquela grife, porque aquela grife está aceita socialmente. Uhum. Quando você poderia comprar uma coisa muito mais barata e tão bonita quanto ou até mais, se você não precisasse dessa referência social de que aquilo pode. E por que isso acontece? Porque a nossa mente está o tempo todo julgando as coisas e julgou que certa coisa era boa e certa coisa era ruim. Então a gente não pode olhar para a coisa realmente como é, porque a gente está olhando, julgando. E a gente já está comprometido com o julgamento. Então se você faz o exercício de simplesmente olhar para a coisa sem julgar... Na verdade, é sem julgar. Isso, sem julgar. Olhar sem julgar seria uma regra. Isso. Vamos pensar num tribunal, né? Num tribunal você tem juiz, você tem a testemunha, você tem o réu, você tem o advogado de defesa, você tem o promotor, né? Então o que acontece? Se você tem que tirar todas as figuras do tribunal e ficar só a testemunha, ficar só testemunhando o que está acontecendo. Você tem que observar que horas que você está defendendo aquela ideia que você está vendo lá de fora, que você está dizendo que isso é bom, que horas você está dizendo que isso é ruim, que horas você está dizendo que está atacando, que horas você está sendo juiz, que está dizendo, essa coisa aí deve ser banida do mapa, né? E ver o que acontece. Pagar para ver o que acontece se você ficar simplesmente testemunhando o momento de agora. Esse microlésimo de segundo do que é agora. Até o Buda nascer, na Índia a meditação mais popular, digamos assim, era as pessoas sentarem, olharem para os pensamentos como se estivessem passando por uma tela aqui na testa interna, se imaginar no centro do crânio, lá na pineal, como se você estivesse assistindo a uma peça de teatro e perceber que aqueles pensamentos existem em você, mas você não é aqueles pensamentos. Você é quem está assistindo. Isso era uma meditação muito simples, né, usada por eles. Quando o Buda chegou, ele falou assim, não, hoje em dia as pessoas estão com a cabeça muito disparada. Isso há 2.500 anos atrás na Índia. Claro que hoje em dia no Rio de Janeiro as pessoas estão muito menos estressadas do que na Índia de 2.500 anos. Mas ele virou e falou assim, a cada pensamento corresponde um movimento da sua respiração. Ou seja, qualquer coisa que você pense, imediatamente a sua respiração reage. Se você, por exemplo, está com medo do ladrão, o seu diafragma prende e você não anda, entendeu? Qualquer coisa que você pense tem algum reflexo na sua respiração. Então ele falou assim, quando vocês estão prestando atenção ao pensamento, vocês acabam acreditando naquilo que vocês estão vendo no pensamento e acabam saindo da meditação. Então eu vou ensinar para vocês uma nova meditação. Vocês vão sentar, vão ficar olhando o ar entrar e sair pelo nariz e vão só observar o momento, vão experimentar o que acontece se você tentar simplesmente testemunhar o que está acontecendo enquanto o ar entra e enquanto o ar sai. É só isso. De repente, magicamente, alguma hora você se percebe que você saiu da ditadura da mente, que você saiu da escravidão de ter que estar sempre processando mentalmente tudo. É por isso, então, eu tenho um amigo que diz que eu vou lá em casa meditar 20 minutos e depois eu vou à festa. E ele está saindo de uma festa, você fala, o cara vai em casa 20 minutos e volta pronto para uma nova festa. Porque, na verdade, ele descansa né, da festa anterior, ou da vida anterior, ou do trabalho do dia inteiro, é isso? É como se você tomasse um banho de cachoeira. Assim, é como se você tomasse um banho de cachoeira, basicamente. Você foi lá, tomou um banho de cachoeira, você viu tudo diferente na hora que saiu da cachoeira e diz, oba, agora vai ser melhor a vida. Você acha que qualquer pessoa é capaz de meditar? Olha, Leda, desde que queira, né? Você já deixou isso claro. Eu acho que eu já tive muita experiência com os mais diversos tipos de pessoas. Quantos anos você medita? Há 38 anos. E Leda, já dei... Todo dia? Todo dia. Várias vezes ao dia? Não, minto, todo dia. Por exemplo, tem fases assim que eu estou escrevendo muito, que eu estou trabalhando muito, que de repente quando eu olho me consumiu o tempo, eu não passei 15 dias sem meditar. Mas aí que eu faço? Eu dou uma quebrada e digo assim, não, agora eu posso tirar fora, entendeu? Aí eu passo e faço uma temporada em que eu posso meditar várias vezes por dia. Já tive fases, por exemplo, de ir para a Índia, eu meditava 10, 11 horas por dia, só para dar
Tipo uma limpada? Ah, é. Você perguntou se qualquer pessoa pode meditar. Olha, já dei meditação, por exemplo, na Ação da Cidadania, a gente dava meditação para 1.800, eram 1.800 lideranças comunitárias de 800 comunidades diferentes. Uma vez por mês, o Maurício e o Andrade reuniam eles todos lá no galpão da Ação da Cidadania, no Cais do Porto, eu ia lá, e a gente fazia aquela meditação com 1.800 pessoas. A gente já deu meditação nos corredores do Rio Sul, no Rio Design Center, entendeu? Teve uma vez que o Rio Design Center fez um evento deles, que eles fazem sempre em dezembro, né? Que eles homenageiam pessoas diferentes. E aí eles me perguntaram se eu daria uma meditação no evento. Aí tudo bem, mas você vai lá, você já deve ter ido em alguns, né? Ficam todas as pessoas bebendo em todas as lojas e galerias e não sei o quê. É, muita gente. Quando acabou, aí eu fui passeando pelas lojas dos amigos, encontrava um aqui, um tomava uma champanhe aqui, outro um prosecco aqui, outro um vinho ali. E aí, às 9 horas, de repente, eles anunciaram pelo microfone, agora a meditação da Rosa com Pedro Tornag. Eu falei, caramba, eu fui lá para baixo e começa a chegar aquelas pessoas bêbadas, com um copo na mão, não sei o quê. Aqui é a meditação, Pedrinho, não sei o quê. Eu digo, não, aqui mesmo. Dei uma rosa para cada um e, para minha surpresa, depois daquele dia, eu cheguei à conclusão de que qualquer um, em qualquer hora, pode meditar. Porque as pessoas entraram na meditação. Já fizemos meditação desde elenco de novela, elenco de teatro, elenco de dança, até com morador de rua. A gente fez semana de meditação pela prefeitura, por exemplo, em que a gente fazia meditação por todo o Rio de Janeiro, fazia nas zonas culturais, fazia em Campo Grande, fazia e fazia uma palestra, fazia alguma coisa, botava uma música. Chegava na Cinelândia. O que são esses CDs? Esses CDs são CDs com técnicas de meditação. São técnicas de meditação. Você explica as técnicas? Dentro do encarte você tem sempre a explicação da coisa. Então aquele sentar como o do Buda, por exemplo, é importante? Não, o sentar do Buda é uma das possibilidades. Os sufis meditam dançando ou girando. O importante da meditação é o seu compromisso com estar enxergando as coisas só testemunhando. E as estratégias para te facilitar isso são muitas. Eu, particularmente, adoro as meditações baseadas na respiração. Porque na respiração é muito difícil você se enganar. Sentado? Eu faço muita meditação que começa em pé, depois faço sentado, depois vai para deitado. Em 3 momentos. E sempre isso concentrado no respirar? Não, aí não é só a respiração do Buda. Aí você tem certas respirações, certos ritmos respiratórios que vão te facilitando sair da mente. Por exemplo, um ritmo muito simples. Você solta o ar o mais lentamente possível, depois deixa o seu corpo inspirar no seu tempo, digamos assim, natural. O que acontece? Quando você solta o ar muito devagar, chega uma hora que repentinamente você está desesperado, seu corpo está desesperado por ar, então dá aquele soco. E aí depois você vai soltando o mais devagar possível. E se testemunhando o que acontece com você. Chega uma hora que você devolve o reflexo do seu diafragma. E todo o seu pensamento controlador da vida começa por controlar o seu diafragma. Nessa hora você se livra do esquema controlador e consegue perceber um mundo diferente. Essa é uma possibilidade. Nas meditações de respiração que eu gosto mais, que eu costumo usar, geralmente a gente usa 6 a 10 ritmos de respiração diferentes num crescendo. Então você faz um ritmo que aí quebra uma coisa da percepção da pessoa, depois faz outro que quebra outro. Porque, Leda, qualquer estado de espírito seu tem a ver com uma respiração. Por exemplo, você está ansiosa, seu diafragma desce menos. Se o seu diafragma descer mais, se você forçar a descer do diafragma, você não consegue ficar ansiosa. Você está angustiada, tem uma maneira de respirar para ficar angustiada, mas ninguém para perceber qual é essa maneira de respirar e ninguém para na hora para pensar assim, deixa eu mudar minha maneira de respirar e ver o que acontece. Se as pessoas começarem a investigar isso, vão descobrir que elas têm na mão delas um instrumento muito melhor que plasio, E os laboratórios vão querer me matar, mas tudo bem, né? Pô, como não mataram, a gente aproveita e aprende. Como você para ganhar uma coisa, você às vezes tem que perder outra, né? Então, mas enfim, eles também vão ser felizes, que o mundo vai ficar mais feliz. E você acha que uma pessoa, só para encerrar, uma pessoa que medita é mais feliz? Lida, eu morei em Mauá. Mais controlada? O que ela é mais? Acho que mais pelo feliz. Eu morei em Mauá
E eu vi quando eu ia para a cachoeira, todo dia tinha as pessoas de fora de Mauá que ficavam naquela dúvida se eu entro ou se não entro na cachoeira, porque é frio. E sempre mais ou menos metade entrava e metade não entrava. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse entrado na cachoeira que tivesse dito me arrependi. Ela podia dizer a água estava fria, estou com frio agora, mas foi importante entrar. Eu com 38 anos de meditação, eu nunca vi uma pessoa fazer uma meditação um dia e dizer assim, hoje eu não devia ter feito a meditação. Ou seja, tem a ver com felicidade. Tem a ver com satisfação, tem a ver com preenchimento, com um estado de estar bem com a vida. Não sei se a gente chamaria isso de... ser feliz, mas de ser uma pessoa melhor, com certeza. Né? Com certeza. Melhor. Estar melhor, estar mais disponível para si próprio, estar mais saudável, estar mais independente de percepção do mundo, não estar mais comendo pela boca dos outros. Só pode estar melhor. Com certeza. Valeu, Pedro. Obrigado. Prazer. Vamos lá.